Nós vamos meditar na palavra de Deus. Hoje eu quero falar para vocês a respeito das 4 atitudes que Adão e Eva tomaram e que foram extremamente mal sucedidos. Eu quero que essas atitudes fiquem claras para nós, para que nós não venhamos a dar passos semelhantes, para que não venhamos a errar da forma que eles erraram, mas que as nossas ações sejam para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Nós vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 3, leremos a partir do versículo 1 até o versículo 15, e nos diz a palavra de nosso Senhor e Salvador. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras, e fizeram para si cintas. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Gênesis capítulo 3, versículos 1 até o 15. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós queremos nessa noite ouvir a tua voz, que tu fale conosco, Senhor, para que haja edificação, para que haja um construir de firmeza na tua presença, Senhor, para que tenhamos atitudes sábias, um caráter irrepreensível, para que teu nome seja honrado e glorificado em nossas vidas, em nossas ações. Oh Deus, esteja conosco, fala conosco, é o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. Irmãos, a palavra de Deus é muito clara com relação a esta situação. A Bíblia diz que nós temos um proceder que é necessário que seja segundo a vontade do Senhor. Todas as nossas atitudes, elas precisam estar voltadas para a honra e para a glória de Deus. Você, como servo do Eterno, você não tem permissão para pecar, você não tem permissão para fazer as coisas erradas, você não tem permissão para desonrar ao Senhor, você não tem permissão para andar por caminhos que não sejam aqueles que o Senhor marcou para você. Essa é a verdade do Eterno para as nossas vidas. É assim que o Senhor quer que sejamos. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele os colocou no paraíso, um lugar extremamente especial, maravilhoso, extraordinário, magnífico, um lugar que não tinha outro sobre a face da terra semelhante. E o Senhor os abençoou de uma forma tão grande, tão maravilhosa. Porém, Deus colocou ali, já no passado, lá na pré-história da humanidade, Deus colocou uma lei para aquele casal. Só uma lei, amados, apenas uma.
Eles poderiam fazer tudo que desse na telha. Poderiam fazer qualquer coisa. Poderiam comer qualquer coisa. Tudo do melhor estava ali à disposição deles. No entanto, eles precisavam obedecer o Criador. Eles precisavam olhar a vontade do Senhor e resguardar-se da desobediência. A desobediência não poderia fazer parte da sua vida. Era uma atitude não permitida por Deus àquele casal. Irmãos, o Senhor deu toda a permissão, deu tudo. E o Senhor tem nos dado tudo também. Nós é que somos ingratos e não conseguimos entender o que Deus tem feito por nós. Nós não conseguimos entender, irmãos, mas quando você para e vai até o salmista, vai até Davi, por exemplo, e vê o que este homem escreve, você verá que nós temos motivos para louvar, para bendizer o Todo-Poderoso a cada instante, a cada minuto do nosso dia, irmãos. A vida do salmista, a vida de Davi também não foi fácil. Se nós temos dificuldade, ele também teve. No entanto, ele encontrou no meio das dificuldades motivos para louvar, para glorificar o Todo-Poderoso de forma incansável. De forma incansável, de dia e de noite. O seu prazer estava no Senhor. Nós, igreja, precisamos ter esse prazer no Senhor. E quando nós, com certeza, colocamos o nosso coração na disponibilidade do Senhor, à disposição do Todo-Poderoso, quando nós abraçamos Deus e falamos para Ele que Ele é o nosso Senhor, que Ele é tudo na nossa vida, o Senhor virá sobre nós, Ele nos envolverá com sua graça, irmãos, o Espírito Santo será derramado sobre a nossa vida, como torrentes, como fontes de águas, e nós seremos por completos envolvidos pelo Espírito de Deus. Nos dias de Adão e Eva não foram diferentes. Adão e Eva estavam totalmente envolvidos pelo Espírito de Deus. Onde quer que eles iam, eles respiravam o vento, respiravam o ar, respiravam o Espírito de Deus. Onde quer que eles iam no jardim, porque a glória de Deus envolvia por completo aquele lugar. A nossa atitude como homens de Deus é exatamente essa, irmãos, é fazer que, onde quer que estejamos, a atmosfera que nos envolva, o vento que nos envolva, seja o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Essa é a atitude que Adão e Eva não soube preservar, a atitude de obedecer a Deus acima de todas as coisas. O versículo 6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Hoje nós temos não apenas uma árvore, mas nós temos centenas de milhares de árvores no nosso paraíso, no nosso jardim. Satanás, depois que derrubou esse primeiro casal, ele semeou a semente, e centenas de árvores que despertam o nosso olhar, que chamam a nossa atenção, estão diante de nós. Mas nós temos a mesma direção, que é a direção do Todo-Poderoso. A direção que não caducou, a direção que não caiu por terra, a direção que não caiu no esquecimento. Ele continua dizendo para nós: vá, mas não coma, vá, mas não desobedeça, vá, mas não toque, apenas olhe para mim, igreja, olhemos para o Senhor, amados, olhemos para o Senhor. A nossa vida, ela anda de mal a pior porque nós não olhamos para o Senhor de forma contínua. Eis um grande problema. A atitude de Adão e Eva, ela insiste em bater na nossa porta e encontra muitas vezes lugar em nosso coração. Insiste. A desobediência à vontade do Senhor insiste em bater. E nós abrimos a porta do nosso coração e permitimos que aquilo que desagrada ao Eterno ganhe força e lugar na nossa vida. Amados, nós não podemos de forma alguma
dar lugar para o diabo, porque todas as vezes que nós dizemos sim para o pecado, seja o da desobediência ou outros mais, todas as vezes que nós dizemos sim para o pecado, nós estamos afirmando para o nosso inimigo que nós cremos nele em detrimento do nosso Senhor e Salvador. Nós não podemos crer em Deus e Satanás, crer no sentido de vivenciá-lo, de servi-lo. Ou você crer no Senhor, ou você não crer no Senhor. Irmãos, nós temos vivido dias em que as coisas tornaram-se muito comuns, extremamente comuns. Tudo é comum demais. Tudo é muito comum. E nós temos uma dificuldade em andar no caminho reto. E andamos como bêbados para um lado e para o outro, sem conseguir andar na linha, a linha que é a direção dada, a vereda do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Se você quer ser bêbado, que seja da presença do Espírito Santo de Deus, jamais do pecado, jamais do pecado. Se você quer andar de um lado e para o outro, que seja no mover, na direção, guiado, soprado pelo Espírito Santo de Deus. Não porque o teu coração, porque a tua carne pede. Jamais dê lugar à carne, porque é desobediência ao Todo-Poderoso. E essa foi a primeira atitude errada daquele casal, a desobediência. E Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Esta é a palavra. O apóstolo Paulo havia entendido isso de uma forma muito clara, e ele escreve à igreja de Roma e afirma que o pecado entrou no meio da raça humana através de um homem. Mas eu quero afirmar para vocês que nós podemos ser o homem, mas o homem usado pelo Todo-Poderoso, porque Deus te trata de forma pessoal. O Senhor não te vê numa multidão, o Senhor te vê de forma pessoal. Ele reconhece, Ele sabe quem é você, e Ele te chama pelo teu próprio nome. Esse é o cuidado de Deus para com as nossas vidas, amados. E quando nós vamos um pouco mais à frente, no versículo 7, nós lemos o seguinte: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram para si cintas, em outras versões, tangas. Enfim, mas eles entenderam que estavam nus. E eles quiseram procuraram consertar aquela situação, porque eles tiveram seus olhos abertos e viram que viverem daquela forma não era legal, porque a vergonha entrou nos seus corações, os sentimentos ruins entraram nos seus corações, e eles viram que era preciso buscar um conserto. Irmãos, uma das atitudes de Adão e Eva foi a autossuficiência. Eles acharam-se autossuficientes. Ao pecarem, o correto seria voltarem-se para o Senhor e clamarem pelo perdão de Deus, clamarem pela restauração do Senhor, porque eles sabiam de tudo isso. Eles não eram inocentes, eles sabiam. Mas o que é que eles fizeram? Eles procuraram consertar o pecado e fizeram para si cintas, fizeram tangas com folhas de figueira. Nós muitas vezes, quantas vezes fazemos isso, não é verdade? Você peca, nós pecamos, e ao invés de corrermos para o Senhor e falarmos: Deus, eu errei, Deus, eu pequei, Deus, cura-me, sara-me, perdoa-me, nós procuramos tampar o nosso pecado. E procuramos um tanto de justificativas. Nós procuramos, irmãos, com a nossa sabedoria, encobrir o nosso pecado do nosso próximo. Mas nós esquecemos que o Senhor, Ele tudo vê. Como cobrir?
diante dos olhos do Senhor o nosso pecado. Irmãos, pecado não é para ser conservado. Pecado é para ser confessado. Adão e Eva, eles tiveram uma atitude errada. Eles procuraram encobrir o pecado quando deveriam ter recorrido ao Senhor, reconhecido o seu estado lastimável, reconhecido a sua situação de desobediência, chegado ao Todo-Poderoso, jogado por terra a sua face e pedido perdão ao Todo-Poderoso. Talvez, amados, é um campo da probabilidade e das conjecturas da vida, mas se Adão e Eva tivessem agido dessa forma, o castigo teria sido outro. Talvez o castigo teria sido outro. Talvez o Senhor teria perdoado. Talvez o Senhor teria virado a sua face e falado: vocês erraram, me desobedeceram, mas vocês reconheceram e voltaram para mim, arrependidos, confessaram os seus pecados. Irmãos, arrependidos, confessemos o nosso pecado ao Senhor, para que não sejamos expulsos do paraíso. Para que não sejamos expulsos. Evidentemente, amados, que essa parte do arrependimento e confissão do pecado de Adão e Eva é uma conjectura, já vista que a palavra de Deus não nos dá nenhuma margem para que você fale a respeito dessa possibilidade. No entanto, nós estamos levantando isso de uma forma pessoal. Porque nós, queridos, estamos debaixo da graça do Senhor. Se Adão e Eva tinham essa possibilidade, ou era possível para eles esse perdão, eu não posso afirmar para vocês, mas que ela é uma verdade para a nossa vida hoje, com certeza. É uma verdade para cada um de nós. Se nós temos errado, amados, se nós temos errados, não vamos procurar cobrir o pecado com as coisas que essa terra pode oferecer, com palavras vazias, mas vamos chegar diante do Senhor, vamos jogar nossa vida diante do altar, vamos pedir perdão ao Todo-Poderoso e vamos prometer que a vida nova vamos viver para a honra e para a glória dEle. Tem que ser assim, irmãos. Tem que ser dessa forma. Tem que ser dessa forma. Talvez você pode até contestar-me e afirmar: mas que paraíso é esse que nós vivemos? Olha, se você vive ou não um paraíso, não vou entrar no mérito. Mas uma coisa eu posso afirmar para você: nós estamos caminhando para o paraíso. E se você não estiver de acordo com os princípios do Senhor, você será expulso da estrada que te conduz para os céus, e os céus é o paraíso, e a estrada é Cristo Jesus. A nossa atitude, irmãos, é de santidade. Precisamos viver em santidade, porque se não for dessa forma, nós não vamos alcançar a grande graça de Deus para as nossas vidas. Romanos capítulo 3, versículo 23... afirmou o apóstolo Paulo: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos pecaram. Sobre a face da terra não há bonzinho nem mauzinho, há apenas maus. Apenas maus. Quem nos faz bom é o Senhor. Quem nos faz bom é o Senhor. Porque nós vivemos no Senhor. E a Bíblia diz que só existe um bom, e o bom é o Pai. Amém? Portanto, amados, todos nós estamos debaixo da condenação do pecado. E nós não podemos perder isso de vista jamais. Se você está em pecado, se você errou, se a tua atitude é de autossuficiência, tipo assim: ah, mas Deus entende, mas Deus entende a minha situação, mas Deus entende a minha situação. Deus entende a tua situação. E sabe qual é a situação que Deus entende? A tua situação de pecado. Porque quando o Senhor olha para nós, se houver pecado, o que Ele consegue enxergar em nós é o pecado, porque esse pecado nos afasta dEle, e o motivo desse afastamento fica estampado diante dos olhos do Senhor. Amados, não há uma explicação, não há uma justificativa humana aceitável
para que nós possamos procurar consertar o pecado, dando o nosso jeitinho. Adão e Eva, eles procuraram o jeitinho da tanga, da cinta. Eles fizeram ali tangas com folhas e eles vestiram aquilo, mas para o Senhor nenhuma validade tinha. Amém? Que nós possamos estar atentos a esta realidade. Mas quando você continua olhando para a palavra de Deus, quando você continua vendo aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações, nós vamos ver, amados, que há também uma atitude que é muito comum na nossa vida, a atitude de querer nos escondermos de Deus. Não é verdade? Quantas vezes nós queremos nos esconder de Deus? Mas qual é o teu esconderijo? Onde você se esconde? Será que você se esconde dentro da sua casa? Será que você se esconde no meio dos amigos? Nas ruas da cidade? Qual é o teu esconderijo? Adão e Eva, quando eles ouviram o rumor da presença do Todo-Poderoso, a Bíblia diz que eles correram e se esconderam entre as árvores. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. O que são as árvores na tua vida? O que são as árvores? Atrás de que você está escondido? Atrás de quê? Irmãos, nós precisamos entender que isto fique claro, que para os olhos do Senhor, nada está encoberto, nada está encoberto. Hebreus capítulo 4, versículo 13, afirma: não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Sabiam que existe esse versículo? Existe esse versículo. E o Senhor, de uma forma clara, Ele diz para nós: vocês não podem se esconder de mim, nada pode se esconder de mim, não há um lugar em que vocês possam esconder a vossa face de mim, porque eu os vejo, onde quer que vocês estejam, eu consigo visualizá-los, eu sei quem são vocês, o que fazem, como agem, e se vocês estão ou não me honrando. Amém? E a minha voz está querendo ir embora, mas não vai não. Há dias que minha garganta é assim mesmo. Mas na bênção, é para a honra e para a glória do Senhor, inclusive a rouquidão. Amém? Não será ela que vai me impedir de falar. E se um dia eu perder a voz, vou prender aquelas coisinhas no dedo assim, e vou ficar aqui falando isso para vocês. Se vocês vão entender, não sei. Mas que eu vou falar, vou. Mas, amados, diz a palavra que Deus, Ele é onipotente. Deus é onipotente. O Senhor tem todo o poder. Não há poder maior do que o poder de Deus. Diz ainda, amados, que Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Eu olho para vocês, vejo faces bonitinhas, rostos lindos, mas eu não faço a menor ideia do que está ocorrendo aí dentro. Se vocês estão falando assim, pensando assim: por que não acaba logo, por que não acaba logo? Ou, esse camarada está jogando pedra em mim, mais uma vez. Ou ainda, fantástico, ia passar não sei o que hoje. Enfim, eu não sei o que passa dentro da mente de vocês. Ou vocês estão pensando, quem sabe, no dia de amanhã, já pensando amanhã, levantar cedo, trabalhar, aquela coisa toda, esse calor, oh meu Deus. Não sei. Mas há alguém que não faz nenhum esforço para ver o que está dentro da tua mente. Há alguém.
Há alguém. Há alguém que olha para você e vê os teus pensamentos. Há alguém que olha para você e sabe quais são os teus planos. Há alguém que olha para você e sabe o que você está planejando para 2017. Nada está escondido. Antes mesmo que a palavra que eu vou falar, ele já sabe qual é. Nada está escondido, igreja. Nada está escondido da presença do Todo-Poderoso. Como fugir da presença do Senhor? Como fugir? Impossível. Impossível fugirmos da presença de Deus. No entanto, uma das atitudes de Adão e Eva foi exatamente esta: fugir da presença do Senhor. Fugir da presença de Deus. E saíram pela floresta lá do jardim do Éden e acharam ali as grandes árvores e ficaram escondidinhos, agachados talvez. Vamos ficar aqui, Eva, escondidinha aqui. Ô Eva, você foi a culpada, Eva. Ô mulher, por que você fez isso comigo? Nós somos assim, geralmente temos desculpas para nossas ações e apontamos para alguém que pode ser o culpado como responsável pela nossa derrota, quando na verdade nós é que somos responsáveis pelas nossas atitudes, todos nós. E ali escondidinhos aparece o Senhor e diz: opa, cadê você, Adão? Cadê você, Eva? Onde é que vocês estão? Como se ele não soubesse, não é verdade? Mais uma vez Deus estava dizendo: ô Adão, por que vocês não vieram para mim? Por que não sentaram aqui? Por que não vieram? Arrependidos. Mas por que conservar o pecado no coração? Por que guardar o pecado no coração? Por que cultivar o pecado e se esconderam de mim? Nós muitas vezes temos guardado o pecado no coração e temos nos escondido do Senhor. Em algumas situações é porque nós não queremos abrir mão do pecado, porque o pecado é bom. O pecado é gostoso. Eu não sei qual foi o sentimento de Adão e Eva com relação ao gosto do fruto, mas certamente foi um fruto gostoso. A Bíblia diz que esse fruto chamava a atenção e certamente era delicioso, maravilhoso, extraordinário. Certamente eles queriam mais. Caso contrário, teriam buscado o Senhor e buscado de Deus o perdão. Irmãos, qual é o teu pecado preferido? Qual é o teu pecado preferido? Tem tentado escondê-lo dos olhos do Senhor? Pois é. Esta foi uma das atitudes de Adão e Eva. Eles tentaram esconder-se do Senhor. Esqueceram, talvez, que Deus é onipresente e que Ele está em todos os lugares. Esconderam talvez. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Irmãos, essa é uma palavra de justiça. Esta é uma palavra de justiça. Se a tua atitude é conservar o pecado, e se ao sair desse templo, o Senhor te chamar, se o Senhor pedir conta da tua vida, ou se Satanás tocar em você e roubar a tua vida, não terá como prestar, não terá como justificar-se diante do Senhor, não terá. Todos nós teremos de prestar contas. Como é que você vai chegar diante do Senhor e falar: Deus, mas o pecado era tão bom, Senhor. Era tão gostoso. Você sabia que era errado. Como justificar? Como? Amém? Há ainda outra atitude que eles procuraram guardar no seu coração. Adão e Eva, eles tentaram justificar o seu pecado.
Versículos 12 e 13 diz: Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. A Bíblia diz, irmãos, que Satanás está aí, presente, para tentar nos enganar. Há um texto que diz que Satanás é como um leão que anda ao redor, ao derredor, da forma que você preferir, mas que anda ali próximo, bem próximo, talvez ao alcance do teu braço. Ele está ali rugindo, ele está ali procurando a oportunidade para cravar em você as garras e trazê-lo para junto de si. A Bíblia diz que Satanás é desta forma. É assim, amados. O pecado, irmãos, é injustificável. Não há como justificarmos diante do Senhor, a não ser com a confissão e pela busca de uma vida nova através do arrependimento. Se não houver arrependimento, não há confissão de pecado. Essa história de arrependimento, ela está muito maquiada pelas trevas. O arrependimento nos dias de hoje está muito maquiado. O que é arrependimento? Aí você pensa que arrependimento é você arrepender-se. Você nem sabe explicar isso, eu também não, né? O que é arrependimento? Aí você pensa, arrepender. Ah, eu me arrependi. Ah, ontem eu cometi um pecado, mas sabe como é que é? Eu me arrependi, fui lá e falei: Deus, me perdoa, porque eu estou arrependido do meu pecado, me lava, me purifica, aleluia, amém, glória a Deus, estou lavado, estou purificado, viva, aleluias. 10 minutos depois está na mesma coisa. 2 dias depois, o mesmo pecado. Isso não é arrependimento. Isso é enganação das trevas, que te faz achar que esse sentimento, que não tem nenhum peso no teu coração, chama-se arrependimento. Irmãos, arrependimento é algo que quebra a nossa carne. É uma navalha que corta a tua carne. O arrependimento, ele corta o teu braço, ele arranca a tua perna, ele arranca o olho, ele arranca a tua orelha, e se preciso, ele arranca a tua cabeça. Tem um texto bíblico que eu não me lembro a referência agora, que diz: é melhor perder um olho, perder um braço, uma perna, perder um órgão do seu corpo, do que pecar. Lembra do texto? Não me lembro a referência. Queridos, arrependimento é isso. Arrependimento não é brincar de arrependimento. Me arrependi, oração bonita, aquela coisa toda. Deus não é Elias. Deus não é o teu pai, não é a tua mãe. Deus não é o teu irmão. Deus sonda o teu coração e sabe se há verdade ou não. Se há verdade ou não. Crentinho que anda por aí, no pecado, chega em casa: oh Deus, amém, me perdoa, hoje errei. Mas amanhã o pecado, que pecado era bom, né? Que pecado gostoso. Pecado gostoso, eu sou fraco mesmo, carne é fraca, coisa do cão, coisa do diabo, carne é fraca, aquela coisa toda. E vai outra vez. Isso é coisa do cão, gente. É coisa do cão. A Bíblia é cheia de textos que falam o seguinte: melhor você perder um órgão do seu corpo. Não há tentação que seja superior às nossas, ninguém sabe o texto? Forças. Ninguém é dominado por uma tentação se não quiser. Não existe. Satanás, ele pode levantar contra você com todos os demônios do inferno, mas se você manter-se fiel ao Senhor, ele e todos os demônios serão pisados por você. É assim que está na palavra. Nós não podemos, amados, justificar o nosso pecado
seja qual for a desculpa que você encontre, Deus não aceita. E se você morrer dessa situação, você vai descobrir que o inferno é de verdade e que a justiça do Senhor é implacável. Implacável. Irmãos, a Igreja Missão Vivos crê naquilo que prega e vive aquilo que prega. Esta é a nossa mensagem. É a mensagem de salvação. É a mensagem de vida. É a mensagem da Bíblia. Nós não somos motivados por nada dessa terra. Somos motivados pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus. O que nos faz estar na presença de Deus é o Espírito. É Ele que nos move. É Ele que nos guia. É Ele que nos traz. Palavras como essa não é boa de se ouvir. Nem eu mesmo gosto de ouvi-la. Nem eu mesmo gosto de ouvi-la. Mas foi isto que Jesus falou. Foi isto que os apóstolos falaram. É isso que está narrado na palavra de Deus. Mas se você passar no teste do Senhor, no teste da santidade, prepare-se, porque diz a Bíblia que as comportas, as portas, o paraíso descerá sobre a nossa vida ainda nesta terra. Enquanto aqui estivermos. E comeremos do bom e do melhor que essa terra tem a oferecer. Também creio nisso. Mas não é o teu dinheiro, a tua oferta que vai comprar isso. Mas é a tua oferta de vida que vai permitir que Deus honre, que Deus te abençoe e que Deus faça você prosperar. E Deus te fará prosperar. Amados, tenhamos uma vida guardada pelo Senhor e jamais permitamos que atitudes da desobediência, da autossuficiência, atitudes que nos levam a esconder-nos da presença de Deus e ou ainda a nos justificar nos nossos pecados, encontre lugar em nossos corações, mas que o temor ao Senhor, a alegria de estar na presença de Deus, seja isso que motive a nossa vida. Amém? E não nos esqueçamos, quando o Espírito Santo de Deus está no nosso coração, é visível. É visível. É visível. Pena que o tempo já acabou há muito tempo. Para nós falarmos mais 2 horas da presença de Deus na vida da gente. Mas em 1 minutinho. Quando o Espírito Santo de Deus, que é a luz, Ele está no teu coração, você é uma luz que brilha intensamente. E onde quer que você esteja, verão a luz, a tua luz, a presença do Senhor. E aqueles que são luz, movidos pelo Espírito Santo de Deus, o seu prazer está na lei do Senhor, está naquilo que é de Deus. E quando nós temos prazer naquilo que é de Deus, isso fica estampado nas nossas ações, nas nossas atitudes. Amém? Gente, entenderam o que eu falei? Quando nós temos a presença do Espírito Santo de Deus, isto é estampado. E o prazer que nós temos naquilo que é de Deus toma todo o nosso ser, e nós vamos correr sempre para o Senhor. Sempre para o Senhor. Não como o primeiro casal do Senhor, mas como nós, para o Senhor. Eles correram do Senhor, nós corremos para o Senhor. Amém? Não se escondam atrás das árvores desse mundo, mas corram para o Senhor. Corram para o Senhor. Corram para o Senhor. Que o Espírito Santo de Deus
vos conceda o entendimento para o mistério da palavra. Corram para o Senhor. Deus amado, nesse momento eu quero pedir que tu venhas mover poderosamente em cada vida, Senhor, para que cada um seja tocado pelo teu Espírito, que sinta a tua presença. Ó Deus, que queiram correr para ti, e cujas atitudes sejam somente para a tua honra e para a tua glória. Ó Deus, toma a tua igreja, desperta a tua igreja, acorda a tua igreja, Senhor, para que nós possamos ser encontrados totalmente em condições de estarmos na tua presença. Ó Deus, move nas nossas almas, abençoa-nos, Pai. É que nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Oh, glórias. Vivos, vivos, o nosso Deus. Vivos, vivos, o nosso Deus. Mensagem número 595.